Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar de literatura e religião. No caso, vamos falar um pouco hoje sobre O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que é um clássico dos anos 80, virou filme, com Sean Connery, o 007, James Bond, e vamos falar dos contextos religiosos, as questões do cristianismo que estão aqui dentro do Nome da Rosa, que é uma dica de leitura do Alessi Souza. Esse Souza indicou os 10 livros fundamentais, e é um livro interessante porque é um romance histórico, é um romance também de detetive, porque tem uma paródia aqui do Sherlock Holmes, o Guilherme de Baskerville, que é uma paródia, um detetive que está descobrindo aqui os crimes que acontecem nesse mosteiro, e ao mesmo tempo a história de uma biblioteca, história da literatura, história dos monges copistas, como eles faziam essas anotações, tudo manuscrito, não tinha imprensa. A imprensa foi inventada pelos alemães na Europa lá para o século XV, então não tinha ainda como fazer o livro em quantidade. Então quem tinha as cópias, esses manuscritos, era assim, era rico, Então só a alta elite, o alto clero. E nesse livro tem várias discussões, porque é uma época, inclusive é o mesmo século do Dante Alighieri, Então, para você entender esse contexto de época, nós estamos falando do mesmo século da comédia, Divina Comédia, Inferno, Purgatório, Paraíso, Vamos falar aqui uma passando, porque também é uma obra que tem a ver com religião. É uma obra em que você tem que conhecer um pouco de religião, Não é uma questão de crença, de fé, é a questão de você tem que conhecer o construto religioso, as mitologias, para você conseguir ler o enredo, E vamos falar então de outras obras, só para ter um contexto do que é falar de religião e literatura, Ou seja, não é questão de falar com a religião, questão de teologia, não vamos discutir teologia, nada disso. Como conhecimento de religião é importante para você entender o enredo da obra. Até porque alguns autores inserem a sua fé, a sua crença no enredo da obra. Então você precisa conhecer de que entidades ele está falando neste mundo da crença, certo? Então vamos falar de algumas obras. Por exemplo, se você for ler lá o Ilíada, a Odisseia, Eneida, que são clássicos, que são clássicos da obra do Ocidente, seja em grego, em latim, você vai ter ali a presença dos deuses. Acreditavam os gregos nos seus deuses? Acreditavam, É mitologia para nós, ou seja, como não há mais crença nos deuses gregos, nos deuses romanos, então são mitologia. Ou seja, então a crença que já se perdeu é mitologia, Então vamos convencionar assim, sem julgamentos. De repente Zeus existe, eu não estou sabendo, Então a questão é, aqui os deuses interferem na narrativa, Ou seja, alguns deuses estão a favor dos gregos, alguns deuses estão a favor dos troianos. Alguns deuses se dizem neutros, por exemplo, Zeus e Hades dizem que estão neutros. Mas, por exemplo, você for olhar aqui a listinha dos deuses, há muitos deuses, E você sabe que os deuses romanos são baseados nos deuses gregos. Os romanos venceram os gregos, mas adaptaram a cultura grega ao mundo romano. E tinha os deuses romanos também, mas depois vamos falar dos deuses romanos, que é a adaptação de outros deuses também. Os romanos faziam muito isso, eles dominavam o povo e absorviam a cultura desse povo, interessante. Então, por exemplo, quem estava lá dos aqueus, que são os gregos na história, Atena, Hera, Poseidon, Hefesto e Tétis, que é a mãe de Aquiles. Quem estava do lado de Troia, o Ilion, Afrodite, Polo, Artemis e Leto. Então os deuses se colocam ali lado a lado, intervêm na ação, tem palpite sobre a ação. Então a intervenção divina, podemos dizer aqui entre parênteses, a intervenção divina está presente na história. Ou seja, é uma luta em que, igual alguns paralelos na Bíblia também, que o Deus Senhor dos Exércitos está do lado dos judeus, dos hebreus, nas suas lutas no Egito, na Palestina, Então tem um pouco mas é outra estrutura, Mas é mais ou menos essa questão da intervenção, ou seja, enquanto um povo está em batalha, os deuses estão ali do lado, e vários povos têm isso, os persas também têm isso, uma intervenção divina constante na narrativa. Chegando então à época de Cristo, ou seja, a época de Jesus de Nazaré, você tem ali os imperadores romanos, o Império Romano, a Pax Romana, que é a época em que está aqui no Memória de Adriano. Outra dica do Alessi Souza, estamos relendo o Nome da Rosa e lendo o Memória de Adriano. E o Memória de Adriano passa-se ali então, no Império de Adriano, imperador,
de Roma, que estava trabalhando com... O que tinha naquela época ali? Tinha esses cultos gregos, né, de base grega, tinha os cultos de mistérios e tinha o mitraísmo. O mitraísmo era um culto muito forte entre os soldados, né, porque as tropas... O mitraísmo vem lá da Pérsia, né, onde é o Paquistão, onde é a Pérsia, ou seja, norte da Índia e tal. É um deus da guerreiro, é um deus que doma o touro. Lembrar que os povos antigos adoravam touro, né, os egípcios adoravam touro, Apis. Então tinha uma cultura micênica, né, em Creta, que os povos antigos adoravam o touro. E o Mitra é esse deus que consegue domar até o touro, né? Então ele é a transição da era de touro para a era de Áries. Cristo já é a era de peixes e nós estamos na era de aquário, né? Então tem essas variações, são as eras. Então nessa transição da era de touro para a era de Áries, né, surgiu o Mitra, e depois o Mitra ainda teve uma releitura pelo zoroastrismo, né, em que o Mitra teve aquela divindade solar, né, tornou-se uma divindade solar, e esse Mitra era muito famoso na época ali do Império Romano, e tinha uma grande rixa ali, ou seja, uma grande concorrência com o cristianismo, né? É de se pensar por que o mitraísmo não vingou, né? Então tem razões históricas e espirituais para explicar. Então vamos falar um pouco do cristianismo, que estava ali justamente na época, né? Quando Umberto Eco, o nome da Rosa, ele vai fazer um painel do cristianismo, vai mostrar como é que... Vai lembrar que o cristianismo tinha um cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo, as pessoas não tinham bens em comum, né? As pessoas, elas tinham bens em comum, elas não tinham posse pessoal, né? Isso é a minha terra, não. Era tudo cultivado em comum, e se a pessoa tinha uma coisa dela, ela podia vender, compartilhar com os membros da comunidade. Não existiam basílicas, catedrais, igrejas, as pessoas se reuniam nas casas, até porque o Império Romano não gostava de cristão, né? Lembrar que, como tinha o mitraísmo, tinha os cultos gregos, os cultos de mistério, o cristianismo era perseguido. Inclusive na época lá dos piores imperadores, existiam o circo de Roma era um antro do terror, né? A perseguição, não precisa lembrar lá do Nero, Calígula, né? O que eles fizeram. Então os cristãos foram massacrados nessa época do Império Romano. Então, com o tempo, como a população pobre foi aderindo ao cristianismo, e o mitraísmo foi ficando com o exército, né? E depois o próprio exército foi se convertendo ao cristianismo, e lá, com o Constantino, no século, em 300 anos depois, é que ele aderiu e transformou o cristianismo em oficial. E aí tem uma série de... tinha que unificar vários cultos, várias heresias, né, do cristianismo para formar. E aqui ele vai explicando assim, olha, o cristianismo é uma religião de pobreza, Cristo era um pobre. Então tem toda essa discussão, porque os franciscanos, por exemplo, eram monges, né, que eram mendicantes, igual existem tradições na Índia, né, no budismo, em que o homem não deve ter posses. Então o monge, ele vive para a fé, para o espírito, e ele não tem posses. Então ele vive de mendicância, ele vive da caridade alheia, né? Isso faz parte do culto, do ritual, desapego do mundo. Então Jesus é desapegado do mundo. Jesus de Nazaré ensina que não deve se ter apego ao mundo. Então a igreja não tem. Só que a igreja naquela época mandava nos imperadores. Basta ver lá aquelas guerras que tinham lá do imperador com a igreja. As próprias cisões na igreja, né? Nessa época tinha Avignon e tinha Roma. Né? Ele mostra lá, por exemplo, o Dante Alighieri mostra nessa mesma época aquela rixa dos guelfos e os gibelinos. Ou seja, quem era a favor da igreja, quem era a favor do imperador. Então tinha essas rixas. A igreja, que é um poder espiritual, deve interferir no poder temporal. O que seria o poder secular, né? Hoje o pessoal discute muito o Estado laico, né? Ou seja, o Estado laico, se deve a igreja interferir nos poderes civis, deve o Estado ter uma igreja, uma religião. Então Humberto Eco ele faz essas pequenas indagações, questões metafísicas, e fora a questão aqui, que falando de intervenção divina, Deus está em toda a narrativa, ou seja, Deus está intervindo, e também o diabo. Então a outra coisa aqui é que tudo que acontece no mosteiro de mal é o diabo, sendo que depois ele vai investigar, tem alguém ali tramando, né? Então essa questão de como é que eles aumentaram, né? Ou seja, ele vai explicando, né? Como é que os heréticos são associados aos diabos, assim como os pagãos, os deuses pagãos foram convertidos em demônios, né? Então ele vai explicar, é uma enciclopédia, né? Ou seja, são 500 páginas, tem que fazer um fichamento dos personagens,
cada um tem uma defesa de um propósito, e vou mostrar aqui alguns manuscritos da época, hein, da mesma época do livro. Tem alguns manuscritos que foram conservados, né, do século XIV. Esta é uma matéria da Revista da História da Biblioteca Nacional de janeiro de 2013, tá? É o número 88. Ano 888. Então mostra aqui, ó, a anatomia do diabo, e mostra como é que os monges que copiavam e ilustravam, né, esses manuscritos, que podem ser versos da Bíblia, podem ser textos teológicos, né? É a mesma época, é o século XIV, né? É interessante aqui, ó. Aí vai mostrando essas figuras, né, que para nós são bizarras e tal, mas era a época em que havia todo um terror, né? E aí o livro explora muito isso, porque as pessoas no livro acham que todas aquelas mortes que acontecem no mosteiro por intrigas políticas, por exemplo, a Inquisição está lá. Então tudo, em vez de falar assim, a Inquisição que está agindo, não, é o demônio, entendeu? Então é a questão de mostra aqui como, né, as imagens, né, os santos, a ideia dos santos sempre são torturados pelos demônios, né? Então é a questão de criar o medo mesmo e ele explica, né, a narrativa aqui, é o texto da Teresa Renata Silva Rocha, aí a questão da imagem do diabo, e Humberto Eco fala passando, né, que ele não vai explicar, ele fala mais disso, ele fala sobre mais a questão a imagem, a imagem de Judas, a imagem do diabo, em outros livros dele, por exemplo, Pedro de Foucault, a Ilha do Dia Anterior, Cemitério de Praga, né, que ele fala aquele satanismo lá da época do Baudelaire, né, aquele satanismo lá do final do século XIX, que era um satanismo francesado, né, satanismo pop, né, que também tem no século XX com Aleister Crowley, né, então ele fala disso. Só que ele mostra como é que era pop, né, igual hoje em dia, né, mas nessa época, né, essa imagem do bestiário, né, vamos dizer assim, o bestiário do século XIV, o pessoal realmente levava a sério. E mostra isso aqui no Nome da Rosa. O Nome da Rosa mostra isso ao extremo, né? E aí, como Inquisição, bastava a Inquisição suspeitar que alguém tinha um culto ao diabo, uma ligação ao diabo, e a pessoa ia para a fogueira, né? Lembra da perseguição às bruxas. Então, as pessoas tinham intriga entre elas, acusavam a outra de bruxa e vai provar que não é bruxa, né? Vai provar que não é bruxa. Então a questão tudo ele mostra que todas as mortes aqui tem relação política, tem relação de intriga, não tem nada de demônio nenhum na história, né? Então ele desconstrói muitos desses construtos, né, da teologia da época, que era mais a figura do diabo aparece lá no Comédia, claro, né? Vai aparecer no Paradise Lost do John Milton, né? Vai aparecer no Fausto I do Goethe. Vai aparecer no Fausto II. Então eu sei que o Fausto II também tem a mitologia grega, né? Figuras da Grécia Antiga, Grécia Clássica também vão aparecer, né? E o Fausto I, aquele Mefisto, é baseado também na ideia já medieval, porque a história se passa em Idade Média, e tem ali também a figura do diabo, né? Então você vê, cada época tem um diabo, né? Então pode-se fazer aqui um vídeo só sobre livros que tratam do diabo e como é que essa figura foi evoluindo ao longo de 2000 anos, né? Então foi se criando um personagem ao longo de 2000 anos, e aí o pessoal fica aí. Ó, tem também essa narrativa de mito e de religião no Casamento do Céu e Inferno, do William Blake, também no Book of Tell, Book of Horizon, né? Os contos do Borges também falam de religião, né? Tem os contos ali de questão de Judas, o Aleph, que aí fala da Cabala, fala da gnose, né? A poesia, muita poesia, né? Alfonso de Guimarães, poesia de Murilo Mendes, poesia de Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Adélia Prado. Olha, gente, tem religião, por exemplo, no romance russo do século XIX, basta você ler Dostoiévski, Tolstói, sempre estou falando de religião. Então é basicamente isso, é um en passant. E para dar uma dica para quem quer, né, ler o Nome da Rosa, porque tudo isso aqui é para ler o Nome da Rosa, viu? Tem que ter uma enciclopédica, né? Enciclopedismo. Então eu vou só dar uma dica de livros aqui que tem uma passão sobre religião, só para você ter ideia sobre religiões do mundo. Esse aqui é o estilo Mundo de Sofia. É o estilo Mundo de Sofia, que é a viagem de Theo. É o menino que ficou doente na França, Paris, e a tia dá uma viagem pelo mundo. Só que aí ele vai visitando os lugares de culto, né? E aí vai conhecer as religiões. Ele passa por Jerusalém, aí fala sobre judaísmo, sobre islamismo,
sobre o cristianismo, né, a questão de Deus um e Deus Trindade, vai falando. Ele vai para o Cairo, no Egito, aí fala sobre o Egito muçulmano, fala sobre o Egito politeísta, o Egito das pirâmides, fala sobre o Akhenaton, que primeiro monoteísmo, né, o culto ao disco solar. Depois ele vai para Roma e discute o paganismo, né, o mitraísmo, fala sobre o cristianismo. Aí ele vai para a Índia, aí descobre lá muitas religiões, hinduísmo, e vai conhecer lá o budismo, depois o budismo do Tibete. Depois o budismo vai para o Japão, aí ele vai para o Japão. Lá no Japão tem o budismo Zen, tem o taoísmo, tem o shintoísmo, né? Taoísmo que veio da China. Vai para Istambul, aí lá tem fala de Bizâncio, fala do Islã, fala da fé ortodoxa, fala do sufismo. Aí ele vai para a África, Dakar, fala dos cultos africanos. Aí ele vem para Salvador, na Bahia, fala dos orixás, fala dos rituais aqui do Brasil. Aí ele vai para os Estados Unidos, aí lá ele conhece os luteranos, né? Que os Estados Unidos é um país protestante, né? Aí tem lá os evangélicos dos Estados Unidos, né? Os puritanos. Então ele vai fazendo assim, um panorama da fé mundial. É interessantíssimo. É uma narrativa bem fácil, né? Claro que o contexto é complicado, né? Porque é sobre religião, então tem vários pontos de vista e ela apresenta esses pontos de vista, entendeu? Ela pega um assunto, a Trindade, por exemplo. Ela coloca um judeu, um islã e um padre cristão discutindo a Trindade. Então é um capítulo interessante, porque esse assunto da Trindade, nem os cristãos aqui no Brasil chegaram em uma coisa. Eu vejo muitas discussões na internet entre cristãos sobre isso, né? Deus é um ou Deus é três? Ou é três em um? Então é uma questão complicada, né? Podemos falar disso no próximo vídeo, vamos continuar falando sobre religião, porque tem muitos livros sobre isso. Sobre religião, esse aqui é um livrinho facílimo de ler, tem várias religiões, né? Então, hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, protestantismo. É um livro simples, né? Mostra os principais, de onde vieram, épocas, contextos, os grandes pensadores, os grandes teólogos dessas religiões, né? Passa pela Índia e vai para os Estados Unidos. É isso, é dica de leitura para conhecer religiões e ler literatura, ok? Obrigado pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.